Olá, queridos, graça e paz. Que a bênção do Eterno esteja presente sobre a sua vida. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com você uma porção bíblica que está inserida em 2 Reis, capítulo 5, onde a Bíblia apresenta um personagem muito conhecido, um personagem que a gente vê as pessoas pregando sobre ele, e algumas perguntas até surgem quando a gente lê o texto. Esse personagem é conhecido e chamado pela Bíblia como Naamã. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele tinha uma credencial impecável, uma credencial repleta de requisito, além de valoroso, além de homem valente. Através dele, Deus deu vitória aos sírios. Só que Naamã tinha um problema. Além dessas credenciais, Naamã carregava sobre si uma lepra. Muitas pessoas talvez leem o texto e até pregam e dizem que Naamã deveria estar no leprosário ou num canto, não podia estar no meio da sociedade, mas essa lei só valia para a nação de Israel. Quando você lê Levíticos capítulo 14, você percebe que há algumas recomendações e algumas proibições para quem é leproso. O leproso, alguém quando era cometido de uma lepra, nos termos de Israel, na cultura israelita, ele deveria ficar separado, ele deveria ficar em um lugar chamado Vale dos Rejeitados ou no leprosário. Aí você passa a entender por que Naamã andava livremente, né? E porque na Síria não tinha essa lei. Então a gente vai entender a cura de Naamã quando a gente entende isso. Por que ele andava livremente na Síria? Porque na Síria não tinha essa recomendação e essa proibição de alguém acometido de uma lepra ficar separado. Então Naamã fica sabendo que lá em Samaria estava o profeta Eliseu, a menina que haviam levado como prisioneira ou como cativa e colocada na casa de Naamã. Ela notifica a sua senhora e a senhora dela vai notificar para Naamã a respeito desse profeta que poderia ajudá-lo. Esse profeta nada mais é do que um profeta muito conhecido, que talvez superou a expectativa de Elias, a quem ele sucedeu. Quando ele pede porção dobrada para Elias, acredito que Eliseu ele se encontrava diante de uma tarefa muito difícil, não muito fácil, né? Porque sucedeu um profeta que, segundo a sua palavra, diante de Deus que ele estava, segundo a sua palavra, não chover e não descer ao vale, não é para qualquer um substituir ou suceder um profeta como este. Então a missão de Eliseu foi essa, né? Atender os necessitados. Então Eliseu ele foi indicado pela empregada, pela menina cativa na casa de Naamã. Naamã de imediato procura o seu senhor, né, o seu rei, e ele vai relatar, né, a notícia, vai notificar o rei. O rei então manda cartas para o rei de Israel, dizendo que Naamã iria lá não para guerrear, não para causar confusão, mas sim para ser curado. Quando o rei de Israel recebe essa carta, o rei fica muito preocupado. E quando esse rei ele fica preocupado, o profeta Eliseu diz para ele o seguinte: olha, deixe que ele venha, e ele saberá que há profeta em Israel. Quando Naamã chega, ele entra nos termos, né, na terra de Israel, ele vai parar na porta da casa do profeta Eliseu. E quando ele para na casa do profeta Eliseu, se a gente lê mais à frente, né, Naamã ele vai expressar o que ele tinha em mente. Chegar lá, o profeta invocar o nome de Deus, ele esperava que Eliseu colocasse a mão sobre ele
e ele seria curado através daquele ato, né? Através de Eliseu invocar o nome de Deus e tocar nele. Só que a expectativa de Naamã não foi atendida, porque Naamã, estando na terra de Israel, ele teve que submeter alguns princípios que o leproso precisava se submeter. Quando Eliseu manda um mensageiro até Naamã, Naamã fica bravo, Naamã fica chateado, Naamã fica indignado, dizendo: não tem rio melhor do que o rio de Israel, né, o rio Jordão? Porque eles já haviam mandado um mensageiro falar com ele: vai, lava 7 vezes no Jordão. Aí você vai entender o porquê que Naamã foi curado. Porque não se tratava de simplesmente 7 mergulhos. Tratava-se de regras para o leproso para ser curado. O leproso em Israel, ele era examinado pelo sumo sacerdote, ele aguardava 7 dias, o sacerdote vinha, examinar ele de novo para testificar de fato que ele havia sido curado. Aí você passa a entender por que Naamã precisou mergulhar 7 vezes, que correspondia aos 7 dias de espera que o leproso precisava para, depois dos 7 dias, ser examinado pelo sumo sacerdote, para testificar e comprovar sua cura. Então muitas pessoas precisam entender que para ser curado ou para ser abençoado, precisa seguir princípios, precisa seguir regras, né? Como Moisés disse em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor seu Deus te ordena, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor seu Deus. Então que você possa ficar com essa meditação em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, nós estamos fornecendo apostilas de teologia sistemática, todas em PDF, em um preço acessível. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo 33 98873 4422. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.